Olá, boa tarde. Começamos a nossa live de sexta-feira e hoje às 16 horas, diretamente de Valinhos, estamos começando aqui nossa live com um novo cenário aí, tudo certinho. Vamos entrando, vamos nos posicionando aí. A sala hoje tem bastante lugar, então pode ir chamando, convidando aí, convida o grupo da igreja aí, quem entrou primeiro. Débora Balan, aí o pessoal de Maringá, de Goiânia, Belo Horizonte, Jandira. Olha, começamos bem, hein? É isso aí. Bom, novo cenário, estamos aqui diretamente de Glória a Deus. Vê se melhorou aí, pessoal. Som, imagem, vão dizendo aí se tá tudo certo. A paz, irmã Cida, saudade de todos vocês, hein? Pois é, estamos aqui de Valinhos hoje, sexta-feira. Na verdade, provavelmente todas as nossas sexta-feiras será aqui de Valinhos, né? Enquanto continuar nossas lives. Vocês que têm que dizer aí se as lives estão boas, se deve continuar, se deve parar. Fico aí a dispensação de vocês. Estamos aqui para servi-los. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha aí a família Rosalém entrando, pastora Lourdes, a Juliana Folegatti. Ah, Elias, saudade de vocês aí. Em Votorantim, nós vamos visitá-los em breve. Estamos já nos preparando aqui. Só deixa nós terminarmos de fazer as coisas aqui, nós vamos para aí. Paz, irmã Célia, saudade, saudade. Amém, tem que continuar. Amém, os irmãos estão animados aí, glória a Deus. Pois é, enquanto o pessoal vai cabelinho cortado, não, meu irmão, isso não é cabelo cortado, não. É só ajeitado, né? Depois de um certo tempo você só ajeita, você não corta mais. Amém, glória a Deus. Hoje, aí Patrícia, paz, os irmãos aqui de Valinhos entrando. Irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que nessa manhã eu estava orando aqui, né? E o Senhor me deu uma palavra tão preciosa e eu gostaria de estar falando sobre isso nessa tarde, né? Eu gostaria de começar dizendo que quantas vezes nós não nos sentimos perdidos, né? E quantas vezes ficamos sem um rumo, e se nós fôssemos usar a cultura deste mundo, nós usaríamos da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Mas nós não estamos aqui para ficar reafirmando uma cultura que já está ultrapassada, mas nós estamos aqui para falar algo que é verdadeiro, genuíno, né? E a palavra do Senhor tem uma resposta para todos aqueles que se encontram perdidos, que se encontram distantes, sem saber o que fazer em suas vidas. Então, nós vamos falar sobre isso. Vou pedir para que você feche seus olhos e nós estaremos em oração nessa hora. Amém? Senhor, nós oramos a Ti, Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, Senhor, junto com os Teus filhos e filhas nesta tarde. Sabemos que Tu tens algo a falar, sabemos que Tu tens algo a dizer, Senhor, aos corações. Por isso, Pai, nós pedimos que Teu Espírito tenha liberdade de falar a cada um que estará nos ouvindo aqui, Senhor. Que essa palavra alcance os corações certos. Ó Pai amado, Senhor, nós oramos, pedimos e clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu me posicionar aqui. Bom, eu não vou conseguir colocar aqui, mas o primeiro texto que nós vamos ler fica em João 6,68. Aí, grande Marcos entrando. Alguns irmãos que eu não conhecia, mas seja bem-vindo. Nós fazemos nossas lives todas as sextas-feiras, às 16 horas. É uma alegria estar com você. Então vamos lá. João, capítulo 6, versículo 68. Quem puder colocar aí e fixar para nós. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Amém? Eu vou ler para vocês em duas Bíblias, porque para vocês entenderem o que eu quero dizer nessa tarde. Então vamos lá. João 6,68, diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, tá? Então aqui, nessa Bíblia aqui, na Ara, Almeida Revista Atualizada. Agora vamos ver na Bíblia a Mensagem, tá? Essa Bíblia Mensagem, ela é um pouco mais traduzida para a linguagem de hoje. Então vamos lá. Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que és o Santo de Deus. Então, vou ler de novo. Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos?
Só o Senhor tens as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que és o Santo de Deus, né? Por que ler duas versões de Bíblia, né? E por que nós estamos fazendo essa menção, já que nós estamos falando de quem se encontra perdido, né? O contexto era esse, né? A palavra de Cristo era uma palavra dura para os ouvidos daquela geração ali ao redor dele. As pessoas não estavam gostando de ouvir as palavras que Cristo estava pregando, e muitos começaram a dispersar, começaram a ir embora, né? Primeiro que as pessoas estavam em busca de algo, né? E como Cristo não supria, não socorria aquela necessidade e anseio deles, e detalhe, né? Não é que Deus não tenha poder ou que Ele não seja suficientemente poderoso para fazer tudo, mas a questão toda é que o povo não queria um Deus, o povo queria que se resolvessem problemas, mas eles continuavam seus caminhos. Então nesse propósito, nesse cenário, Jesus não era interessante mesmo, e as palavras dele não eram interessantes. Então o povo começa a ir embora, e de repente alguém chega para Jesus e diz: Jesus, maneira um pouco aí na tua palavra, né? O meu jeito aqui de falar, né? Maneira um pouco na palavra, as suas palavras estão muito duras, as pessoas não estão gostando muito do que o Senhor está falando, né? E o próprio Senhor Jesus disse: olha, a palavra que eu prego é a palavra verdadeira, é a palavra de vida, né? Se as pessoas não querem ouvir, deixem elas ir, não vamos segurá-las. E se vocês quiserem ir embora, também podem, né? E é nesse contexto que Pedro fala, né? Para onde iríamos? Para quem iríamos? Então, a expressão para quem ou para onde, elas estão corretas, ambas estão corretas, embora onde fala de lugar, quem fala de pessoa. Mas ambas as expressões estão corretas porque elas falam da direção, né? De onde encontrar palavras de vida eterna, né? Onde encontrar palavras que pudessem sossegar a nossa alma. Lá em Filipenses fala, né? A paz que excede o entendimento humano, né? Jesus, ele tem essa paz que excede o entendimento humano. E ele mesmo se intitula: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós percebemos que Jesus, ele é uma direção. Ele não é mais uma, mas ele é a direção. E essa direção, ela nos foi apresentada a partir do momento em que ele andou entre nós, que ele esteve entre nós, que ele nasceu entre nós em carne. E essa é o ponto central da pregação dessa tarde, mas antes nós vamos ter que olhar dois textos e ambos estão em Apocalipse. Deixa eu pegar aqui os endereços para vocês poderem acompanhar aí. Um está em Apocalipse 2:4 e o outro Apocalipse 3:15 e 16. Vamos ler lá? Eu já marquei aqui. Apocalipse é o último livro da Bíblia, fácil de abrir. Não tenha medo de abrir Apocalipse, pode abrir com tranquilidade. Vamos lá. Apocalipse 2:14, né? É a carta à igreja de Éfeso. Diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, né? Então, o primeiro versículo é: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E agora vamos lá para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos continuar lendo, vai. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Então os dois textos aí, eles foram colocados. Ambas as cartas falam de duas igrejas que também se encontravam perdidas. E aqui é óbvio que eu vou fazer menção a um tipo de perdido, né? Não necessariamente nós vamos falar do perdido no GPS, mas nós vamos dizer aquele que perdido sobre o rumo da sua vida. Existe um tipo de pessoa, né? E aí nós começamos falando para esse público, que em algum momento conheceu a Cristo Jesus, que em algum momento teve acesso à grandeza, à misericórdia, ao favor, ao socorro de Deus.
mas por alguma circunstância dessa vida, por algo que foi mais forte do que o que Cristo lhe apresentou, se é que existe isso, essas pessoas então deixaram o caminho do Senhor. Talvez elas encontram-se até na igreja, mas os seus corações não são mais como eram, né? Como ele diz, tenho algo contra ti, deixaste o teu primeiro amor, né? Então, o que é deixar o primeiro amor? Quando você se perde em cima das coisas da sua própria vida, quando você se perde em coisas que são importantes para o teu eu, né? Os cuidados dessa vida, as vitrines desse mundo, você viver em busca de todas estas coisas e somente para estas coisas, os teus sonhos, os teus projetos, todos eles de uma certa forma te impulsionam, fazem você se inclinar para um lado, para uma escolha nesse caminho aí, da direita, na esquerda, cima, baixo. Em algum momento você pende para algum lado, né? E nesse momento que você pende, que você se inclina, você para de olhar para o alvo, como o próprio Paulo fala. Ele fala, não julgo ter alcançado, mas eu avanço, né? A meta, o objetivo, o alvo é Cristo Jesus. Em algum momento essa pessoa se perde, em algum momento ela deixa de olhar para Cristo Jesus. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo imutável, maravilhoso, amoroso, misericordioso, mas os seus olhos mudaram. A sua forma de ver as coisas mudaram. A forma como você conduz a sua vida mudou. Então você para de ter o primeiro amor e passa a ter outros amores. E se de repente a sua vida é volátil ao ponto de você o tempo todo querer algo, ou querer alguma coisa, ou viver por algo, ou viver por alguma coisa, então a palavra que foi para a igreja de Éfeso se aplica à sua vida. Você perdeu o primeiro amor. E se perdemos o primeiro amor, perdemos o alvo, então estamos perdidos por conta disso. Então estar perdido diz respeito exatamente a esse tipo de pessoa, que de alguma forma deixou de olhar para Cristo Jesus, deixou de vê-lo como o caminho, a verdade e a vida. E quando uma pessoa se perde a esse ponto, então ela realmente precisa ser alertada, ser despertada. Alguém tem que dizer para ela, olha, um dia você esteve firme nos caminhos do Senhor, um dia você esteve com Ele, um dia você viveu para Ele e hoje você não vive mais. As palavras de vida eterna já não estão mais dentro da sua vida, elas são apenas memórias, elas são apenas momentos, experiências. Tem pessoas que dizem, eu fui alguém no passado, eu vivi certas coisas, né? E como se as experiências moldassem todo hoje. Nós temos que ter uma experiência todos os dias, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Eu não posso me moldar e me conformar com o que eu fui, mas eu tenho que ir sempre avançando para as coisas que estão diante de mim. Então, o primeiro público é aquela pessoa que se perdeu porque deixou de olhar para o alvo. Ela deixou de olhar para aquilo que era importante, para aquilo que é e tem a ver com Cristo Jesus. Mas o segundo público, e aqui é um público que não conhece a Jesus, é a igreja de Laodiceia. É óbvio que nós vamos falar de igreja, mas o exemplo que eu vou usar aqui vocês vão entender. A igreja de Laodiceia era uma igreja que territorialmente ela era bem localizada. Nós já falamos muito sobre Laodiceia, eu nem vou ficar muito lá dentro, porque existem até vídeos aqui que falam sobre a igreja de Laodiceia. Depois vocês pesquisam lá, ou no canal do YouTube da Missão Cristã em São Paulo, ou mesmo na própria página do Insta, deve ter um vídeo aí falando sobre a igreja. Mas a questão toda é que a igreja de Laodiceia, o território dela, a localização dela era muito privilegiada, porque ela ficava entre cidades grandes, no meio de cidades grandes que serviam para ela tanto água quente como água fria, e ela também ficava num lugar estratégico das estradas de Roma, né? Então várias estradas cruzavam próximo a Laodiceia, né? Então dava a ela uma facilidade de visibilidade, as pessoas enxergavam perto lá, tanto é que era uma cidade que tinha uma faculdade, ela tinha de medicina, ela tinha um grande polo têxtil, ela tinha uma grande influência de comércio, de indústrias. Era uma cidade, para a época que ela existia, muito avançada tecnológica, financeira e de visibilidade social, né? Entretanto, aqui vai aquela frase, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? E é verdade, porque as estradas que cruzavam ali Laodiceia, todas elas saíam de Roma, né? Um dos trunfos da igreja primitiva foi as estradas que Roma construiu, né?
Sem saber, Roma deu possibilidade para que o evangelho escoasse, né, se espalhasse por todos os cantos ali da Europa por conta das estradas que o Império Romano construiu. E todas as estradas partiam de Roma. Roma era o objetivo central. Então, daí vem a explicação de que todos os lugares levam a Roma, né? Ou todos os caminhos levam a Roma. Porque todas elas eram feitas partindo de um ponto inicial de Roma. Então, Laodiceia é aquela pessoa que não precisa de Deus. É aquela pessoa que, por ter tantas coisas em sua vida, por ter uma vida tão perfeita e abastada, Deus para ela não é um objetivo, não é um caminho a ser seguido. Ela tem uma Roma, ela tem um império, ela tem uma facilidade, ela tem dinheiro, ela tem recurso, ela tem saúde, ela tem força, ela tem conhecimento. Todas estas coisas somadas, você não precisa de Deus. Deus seria para quê? Onde eu encaixo Deus nessa vida tão maravilhosa e perfeita? Só que os caminhos que levam a Roma não nos levam à salvação. Também não nos levam à vida eterna. Em um determinado momento, essa pessoa tão abastada, tão perfeita e tão independente, autônoma, ela necessita de algo que não se encontra em nenhum desses caminhos. Então deve existir um outro caminho que conduza à salvação. E esse é o problema desse público, porque como eles estão habituados a viver segundo a sua própria natureza, a viver segundo a sua própria vontade, então de repente o caminho que leva a Deus não está em nenhum daqueles que está ali na frente de Laodiceia. O que nos torna pessoas que completamente perdidas, por mais que nós andemos de um lado ao outro, cruzando de uma cidade a outra, não encontraremos as palavras de vida eterna. Então, olhando esses dois cenários, uma de um religioso que deixou de olhar para o alvo e outro de alguém que nunca conheceu a estrada verdadeira, nós percebemos que Cristo, ele simplesmente resume e une todas as perguntas em uma só resposta. Dizendo, olha, você que um dia andou nos caminhos, eu continuo sendo a fonte da palavra da vida eterna. Você que nunca me conheceu e se encontra perdido, precisando de algo que você não pode encontrar nesse mundo, eu continuo sendo a resposta para a vida eterna. Eu continuo sendo o alvo, eu continuo sendo o caminho. E isso é maravilhoso saber que a presença de Deus, que a palavra de Deus, ela permite que todos possam se chegar a Ele. Então hoje, alguém que está distante do Senhor precisa voltar aos caminhos de Deus. E nós podemos ajudar a sua vida, porque nós estamos nessa caminhada como operários, como administradores, como servos e servas, que estão ali para dizer para você, é por aqui que você tem que vir, vamos, seguimos juntos. Né? O caminho é estreito, mas todos nós temos que seguir perseverantes, sem desanimar, porque um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro. Para você que nunca entrou, olha, experimente, venha. Você vai ver como esse caminho é maravilhoso, porque esse caminho, o nosso Deus nos acompanha em toda a jornada. Nós nunca caminhamos sozinhos. Essa é a grande diferença. No caminho dessa vida, no caminho deste mundo, as pessoas elas andam por si só. Se elas se deram bem, amém. E se elas não se deram bem, não podemos fazer nada. Mas quando estamos andando com Cristo, no caminho de Cristo, porque esse é o detalhe, né? Muitos querem andar com Cristo no caminho deles, mas só tem um jeito de andar com Cristo. Cristo até pode te visitar nos teus caminhos, Ele pode te chamar nos teus caminhos, mas Ele não vai andar os teus caminhos. Ele não vai te seguir. Ele não vai andar atrás de você. Ele está te procurando, mas o caminho dele é outro, a direção é outra, não tem nada a ver com essa vida. Os caminhos do reino dos céus não levarão a lugar algum nesse mundo, mas os caminhos do reino dos céus só tem uma direção, é Deus. E quando nós olhamos para esse caminho, nós percebemos que tudo aquilo que dessa vida pertence a esta vida, e somente a esta vida, e não tem nada a ver com a salvação. Então quando Pedro ele fala para onde iríamos ou para quem iríamos, ele simplesmente conheceu algo que nós queremos apresentar para você nessa tarde. Ele realmente viu que tudo aquilo que Jesus falava não era apenas verdade, mas mudava o seu interior, mudava o que estava dentro da sua vida. Nós precisamos ter a consciência de que nós estamos aqui como peregrinos, de que nós estamos aqui não para reinar, para ser alguém, para estar em evidência, mas nós estamos aqui como operários, como administradores do reino, e o que será cobrado de nós é o que nos foi confiado em nossas mãos. Talvez o que me foi confiado nessa tarde é fazer essa live, e eu fiz essa live e pronto, agora minha missão se cumpriu.
É lógico que nós esperamos que muitas outras coisas venham a acontecer, mas todo o propósito da vida de um homem de Deus, da vida de uma mulher de Deus é servir ao Senhor. E todas as demais coisas não são acrescentadas, porque servimos e buscamos o reino dos céus e a justiça dele, que é Jesus, em primeiro lugar. Então, o que eu quero dizer nessa tarde é que há um caminho a ser trilhado, e você que se encontra perdido ou perdida, eu quero te dizer, dá tempo de voltar. Você que se encontra distante, à margem, parado, cabisbaixo, dentro do seu pecado, tem chance de voltar. Larga o seu pecado, deixa ele e segue ao Senhor Jesus. Mas pastor, não é fácil. Lógico que não é fácil. Jesus morreu pelos seus pecados. Você não vai ter que morrer para deixar o seu pecado. Você vai ter que só deixá-lo. Jesus, ele morreu. É muito mais forte. Então, quando nós olhamos para todas estas coisas, e para você que não conhece Jesus, eu posso dizer, não confie nas riquezas, porque elas se vão embora. Não confie nem mesmo na tua força, porque um dia você envelhece. E no teu entendimento, porque a tua memória pode um dia apagar. Mas Cristo é aquele que tem em sua mão a vida, e a vida é eterna. E Ele dá a todos aqueles que o buscam. Todos aqueles que vivem por Ele, amam a Ele e seguem a Ele. Então nessa tarde eu queria dizer para vocês que, para você que se encontra perdido, para você que se encontra sem um rumo na vida, existe um Deus e o seu nome é Jesus, e Ele tem palavras de vida eterna, palavras que mudam o interior de um homem e de uma mulher, que dão um sentido em sua vida, que nos faz entender todo o propósito, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que realmente tem a ver com amor. E esse Deus, ele não está longe, ele está ao ponto de você mesmo conseguir tocar. Ele está mais perto do que eu e você agora. Está mais fácil do que qualquer conta que já tem um resultado lógico. Jesus, ele é a resposta para esse tempo. Ele é a resposta para sua casa, ele é a resposta para sua família. Este nome, Jesus, é a resposta para aqueles que se encontram perdidos. E eu te garanto, te digo com toda certeza, que quando você aceitar esse Jesus, você nunca mais vai se sentir nem perdido e nem sozinho. Amém? Pois bem, essa era a palavra dessa tarde. Espero que vocês estejam bem. E teremos agora culto amanhã aqui em Valinhos, tá? Às 19 horas. E domingo às 10h30 lá na Patriarca, tá? E à noite temos a nossa famosa live no Facebook com o Pastor Martim. Então, nós temos aí 3 encontros que nós poderemos estar aí nos vendo nos próximos dias. Então tá. Amém, 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 Juliana. Deus abençoe. Nos vemos daqui a pouco. Fala mais, estava tão bom, né? Amém. Então tá, irmãos, aqueles que quiserem continuar ouvindo a parte 2 dessa palavra, nós nos encontraremos amanhã às 19 horas aqui em Valinhos. Depois você manda o pedido que eu mando o endereço para vocês e nós vamos falar sobre as noivas, né? O azeite das 5 virgens e das nécias e das prudentes. Vamos falar sobre isso. Eu continuo falando da palavra de hoje, amém? É só para deixar o gostinho aí. Amém, glória a Deus. Obrigado, Larissa. Deus abençoe. Amém. Um grande abraço para todos vocês, tá? Que essa palavra surta vida dentro do coração de cada um de vocês. Um grande abraço, a paz. Vai ficar salvo aqui.